Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode também ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você vai encontrar mais de 400 programas produzidos nos últimos 9 anos. Hoje nós vamos debater o tema Juventude e o Voluntariado. E para isso nós convidamos a estudante de jornalismo, a Rafaela Caçapava, aqui à minha direita, a professora Lilian Cristina Nadalini, ela que é coordenadora do Rotary, ao centro, e o André Pereira Martins, que também, coincidentemente, é estudante de jornalismo. Eu gostaria de começar conversando aqui com a Rafaela Caçapava a respeito das perspectivas da juventude. Você já tem alguns anos que atua junto a clubes de serviços, mais especificamente do Rotary, e o que diante deste quadro que o nosso país está passando e dessas transformações que o planeta, de um modo geral, está enfrentando, como é que você vê o futuro da juventude, Rafaela? Bom, Jorge, eu acredito que mudou-se o jeito do jovem atuar, não é? Há alguns anos atrás, na ditadura, o jovem era aquele que tinha um sonho coletivo, que saía para as ruas, que brigava, talvez. E hoje, às vezes, as pessoas tomam isso como uma apatia da juventude, mas eu acredito que mudou a forma dessa juventude se posicionar. Então, eu acredito que eles também enxergam que é preciso fazer mais, além de lutar, além de debater, além de ir para as ruas, é preciso que o jovem também atue na transformação da comunidade. E é isso que nós tentamos trabalhar nessa juventude, que as pessoas busquem também um espaço para que elas possam ser protagonistas de uma mudança local. Você concorda com isso, André? Você acha que esses tempos exigem mais ação e menos discurso? Concordo e vejo que nos últimos meses, nos últimos anos, nós temos, não só no Brasil, mas no mundo, manifestações que vão de acordo com isso. É bem interessante observar que os jovens hoje são muito mais conectados uns com os outros e a conexão é uma força muito presente na juventude. O jovem se conecta a todo instante com grupos diferentes, com pessoas diferentes e com isso ele aprende coisas diferentes. E o jovem hoje já está percebendo que, e já não só percebe, como já atua de maneira a causar impacto, a causar e motivar transformações no mundo. Então, e a professora Lilian Cristina Nadalini, a senhora que coordena, é coordenadora dos movimentos de jovens no Rotary, gostaria de ouvir a sua opinião. Como é que é trabalhar com a juventude? A senhora também continua jovem, mas gostaria que nos dissesse dessa experiência, já que está há alguns anos atuando nessa área. Então, companheiro Jorge, eu vejo que a juventude, pensando nessa mudança que teve na juventude, o Rotary abriu essa avenida, né? A gente chama dentro do Rotary de Quinta Avenida, né? A Avenida da Juventude. Começamos primeiro com o Interact e temos o Rotaract, que é onde eu acabo atuando mais, né? Nas novas gerações, que é de 18 a 30. Então, são jovens que não têm só a ideia de querer um mundo melhor, né? Eles fazem alguma coisa para esse mundo melhor, né? Eu vejo que eles se reúnem semanalmente e se organizam. Tem a comunidade ali naquela escola, eles estão com problema no telhado, mas
não é só filantropia, né? O que a gente pode fazer para essa comunidade? Então eles vão lá, conversam com essa diretora, vão lá, conversam com o Rotary, se mobilizam, fazem uma arrecadação, né? E ajudam aquela comunidade, né? Eles pensam na transformação profissional, porque essa mudança deles também é ética, eles terem uma postura que eu acho que é uma coisa que a gente está sofrendo muito no Brasil, politicamente, que às vezes a gente vê tantos escândalos, né? Um jovem de Rotaract tem a ética assim muito latente, né? Eles trabalham isso muito latente. Então, eu acho que eles têm uma preocupação, né, com o transformar, né? Em vários projetos, né? Vários projetos. Então, a professora Lilian falou do Rotaract, do Interact. Eu gostaria que vocês nos traduzissem. Vamos começar pelo André Pereira Martins, que é estudante de jornalismo e que você já foi até presidente do Interact. Gostaria que explicasse o que é um Interact. Depois nós vamos falar sobre o Rotary também, mas nos explique quem pode participar e como é que os adolescentes, os jovens, digamos assim, menores podem participar e o que significa e o que faz um Interact. O Interact, do nome, ele vem de uma sigla, aliás, não de uma sigla, mas de uma junção de duas palavras, que diz Ação Internacional. Então, o Interact, ele propõe para crianças e jovens adolescentes, porque são para jovens adolescentes dos 12 e aos 18 anos, que aprendam uma vivência comunitária, que tenham, nessa idade, a oportunidade de aprender sobre cidadania e aprender sobre o seu papel no mundo. Então, quando se diz que é uma ação internacional, os Interacts e os interactianos, como eu fui, como a Rafaela também foi interactiana, nós temos a oportunidade de conhecer outras pessoas, conhecer outros lugares através de intercambistas que nos visitam, ou mesmo interactianos que têm a possibilidade de viajar. Eu não viajei naquela época. Mas hoje em dia isso é muito forte dentro do Rotary, né? A gente treina os meninos do Interact, né? Prepara eles para eles posteriormente fazer o intercâmbio. Isso é porque um jovem que vai fazer um intercâmbio, que passou por um Interact, ele vai amar essa comunidade que ele vai morar, tá? E ele vai tentar trazer soluções para os problemas daqui. Tipo assim, ele vai para o México e vê lá que a forma na educação, alguns problemas, eles já têm solucionado, ou na França. Ele traz isso para dividir com a sua comunidade. Esse intercâmbio é internacional, internacional, ou seja, em outros mais de 200 países. O jovem vai morar numa família, num desses países, junto com uma família rotariana, é isso mesmo? A gente chama família rotária, né? O Rotary, na contramão do mundo, na verdade, ele está trazendo de novo essa família rotária. Eu gosto muito desse termo, né? Porque a gente tem os rotarianos mais velhos, né? Que formam o Rotary, e daí a gente tem essa juventude, e a gente cuida como um todo, né? Então, a gente está preparando essa juventude para o mundo. Então, através do intercâmbio, através do Rotaract, através do Interact, né? Na formação profissional, na formação de amizades, né? Então, é um preparo, né? Uma família rotária, né? Agora, então, a Rafaela, o André nos falou do Interact, que parece que é dos 12 aos 18 anos. E o Rotaract já são jovens, já estão iniciando, já estão no período universitário, muitos, ou estão iniciando a vida no trabalho. Eu gostaria que você explicasse, porque me parece que o André ele foi presidente de um distrito, uma espécie de um governador, como se chama no Rotary, do Interact aqui da região sul aqui do Paraná, de Curitiba, região metropolitana e litoral, e você foi presidenta, vamos usar o termo presidenta, né? Também do Rotaract. Explique o E do Interact também, porque ela também foi. Eu ingressei no Interact, assim como o André também, aos 14. E aí existem algumas atribuições, alguns cargos de liderança que você vai desenvolvendo. E no Rotaract eu também fui representante do distrito, que é a região administrativa que o Rotary
faz uma delimitação para facilitar, né? Que o nosso é o que abrange Curitiba, região metropolitana, litoral e os Campos Gerais. E esse ano, até julho deste ano, eu estou como presidente da Organização de Informação do Brasil, que acaba coordenando os distritos nacionalmente, né? No Brasil, nós temos quantos mil jovens que participam do Rotaract? Você tem Nós esse temos número? aproximadamente 580 Rotaract clubes, né? Sim. E aproximadamente 6 mil Rotaractianos. E no mundo? No mundo são mais de 170 mil Rotaractianos. E do Interact? 250, mais de 250. Tem mais Interactiano que Rotaractiano. Apesar da idade da Apesar faixa da ser idade, mais restritiva, né? Porque até respondendo o que você tinha me perguntado, o que é o Rotaract, né? Isso. Também como o Interact é uma junção de palavras, que significa Rotary em ação. Certo. Então, a proposta da criação do Rotaract se deu por 2 motivos. O primeiro era para abraçar esses interactianos que saíam com 18, que o Interact foi fundado primeiro, então os jovens faziam 18 anos e acabava ali a trajetória deles. Então, alguns anos depois, o Rotary fundou primeiro para receber esses interactianos e depois também para oportunizar esses jovens que estavam ingressando na sua vida profissional e acadêmica, né, superior, uma formação profissional, um desenvolvimento profissional além da sua liderança e do desenvolvimento comunitário. Então, o Interact tem esse papel inicial do desenvolvimento da liderança e você continua no Rotaract também desenvolvendo esse lado profissional e ético que o Rotary se propõe, né? Agora, o Brasil é um país continental e o Rotary está aqui há quase 100 anos. Me parece que no mundo está há mais de 110 anos. Eu gostaria que vocês nos explicassem o que é o Rotary, porque tem outras organizações também que têm praticamente funções semelhantes, como o Lions. Eu gostaria que vocês nos explicassem como é que surgiu o Rotary e quais são as atribuições, por que as pessoas se reúnem, fazem ações comunitárias, enfim. Nós temos muitos municípios brasileiros que não têm o Rotary, então, e muitas pessoas às vezes têm uma noção apenas superficial do que é o Rotary. Então, eu gostaria que vocês nos falassem sobre isso também. Vamos deixar que o André... É interessante mesmo esclarecer, porque o Rotary já é até um nome que muitas pessoas conhecem. E a gente às vezes escuta definições sobre Rotary que não são condizentes mesmo com a realidade. Além de ser aquela pedra sempre na entrada das cidades, né? Inclusive, já me fez escutar que alguém disse, Rotary é a concessionária da rodovia, né? Porque todo trevo de cidade eu vejo essa roda escrito Rotary. Eu disse, não tem nada a ver com isso. O Rotary ele foi fundado em 1905 por um senhor advogado que morava nos Estados Unidos, na cidade. Era um jovem senhor advogado lá nos Estados Unidos, chamado Paul Harris. E ele morava numa cidade no início, né, do século passado, que já tinha um nível até de violência e de falta de comunicação entre os cidadãos da cidade muito alto. Então, ele, vendo aquilo, ele quis propor com alguns colegas que se reunissem e discutissem sobre suas profissões, um conhecesse melhor o outro, que fizesse um grupo de amizade, o que hoje a gente chama de networking, né? Que eles pudessem trocar figurinhas sobre o que eles faziam. Mas uma vez que estavam reunidos esse grupo já com profissionais, eles disseram, a gente está com tanta gente boa, tanta gente capacitada nesse grupo, por que a gente não faz algo além? E disso surgiu a ação social que o Rotary desenvolve, que na época foi um projeto simples, mas um impacto interessante, que foi construir um banheiro público. Na cidade de Chicago. Na cidade de Chicago. Que foi o primeiro projeto para a comunidade do Rotary Internacional. E desde então, o Rotary começou a crescer nos Estados Unidos, e em menos de 10 anos já estava em outros continentes, e no Brasil chegou em 1923, ou 22, se não me engano agora. E desde então tem crescido, e o Rotary existe há tanto tempo, há 110 anos, porque mantém essa potencialidade, essa capacidade de ajudar a comunidade, de trabalhar na comunidade em busca de um mundo que tenha compreensão, que tenha paz. Acho que essa é a grande função. Agora, André, Rafaela, qualquer pessoa pode entrar no Rotary ou ela tem que ser convidada para fazer parte de um clube de Rotary?
Eu queria trazer duas curiosidades só para a gente finalizar ali. O nome Rotary é até porque era rotativo, né? Então as pessoas às vezes diziam, por que é Rotary? Então a reunião era cada semana na casa de um rotariano. Então era rotativo e aí virou Rotary, né? E o Rotary também foi uma das organizações que idealizaram as Organizações Unidas. Então é a única organização que tem uma cadeira permanente na ONU. Isso. Agora, para participar, é um clube aberto, né? As reuniões são abertas, são públicas, todo mundo pode visitar uma reunião de Rotary, de Rotaract, de Interact na sua cidade, conhecer o trabalho que é feito. E aí existe, assim, um pequeno processo seletivo, na verdade, que a gente fala, mas para ver se essa pessoa se adequa, se ela tem esse perfil de liderança, se ela tem essa conduta ética que o Rotary prega, e estando tudo ok com isso, ela é admitida no clube. Mas ela tem que ser convidada por alguém que já é do Rotary, ou não? Na verdade, não precisa, mas assim que ela for admitida, ela vai receber um padrinho, né? É um companheiro que vai orientar essa pessoa, que vai acompanhar o desenvolvimento dessa pessoa. Mas para ela ingressar, ela pode ir sozinha e aí depois vai acontecer esse processo. Principalmente porque hoje em dia a gente tem internet, Face, né? Nós temos vários membros de Rotaract que viram lá no Face o trabalho legal e queria fazer um voluntariado. Entrou em contato com a nossa secretária do Rotaract e disse, eu queria assistir, ver como que é a reunião. Venha, né? Então, ela foi convidada para participar, né? Onde que é? Não, venha, a nossa reunião é no sábado, às 5 da tarde, venha ver. E entram, né? Assim, eu quero fazer um trabalho, mas não sei aonde. Então, o Rotaract, o Rotary é esse lugar, né? Nós temos observado, professora Lilian, que tem algumas campanhas que acontecem, uma, por exemplo, que é muito famosa, que diz respeito à poliomielite, ou seja, das gotinhas. E me parece que é patrocinada pelo Rotary, até mundialmente, para acabar com essa doença. Eu gostaria que alguém de vocês falasse a esse respeito, o que são essas campanhas e da importância delas para a sociedade de um modo geral. É uma das campanhas mais fortes dentro de Rotary, mas o nosso companheiro André aqui, ele gosta muito disso, né? Então ele tem um conhecimento, além de ter essa voz maravilhosa, ele tem um conhecimento mais técnico. São recursos dos rotarianos para comprar as vacinas, mandar fazer as vacinas, André? Como é que funciona essa campanha de combate à poliomielite? Quando a poliomielite, que é a paralisia infantil, ainda era endêmica, uma doença presente no mundo inteiro, alguns Rotary clubes começaram a se organizar na década de 70, buscando promover a vacinação das crianças para que isso começasse a diminuir, esses surtos diminuíssem. Em 85 se tornou um projeto mundial do Rotary, que junto com a ONU, na Organização Mundial da Saúde e a Unicef, e mais um instituto lá dos Estados Unidos de combate à doença, eles formaram a Frente Global de Combate à Poliomielite. Então, essa Frente Global, da qual o Rotary faz parte, e desde o início tem ajudado não só com recurso financeiro, com a doação de dinheiro, mas também com a ação, né, dos rotarianos irem a campo e também participarem das campanhas de vacinação. Então, esse grupo que o Rotary faz parte contribuiu para que desde 1985 até hoje, 2015, 30 anos depois, os casos de poliomielite no mundo diminuíssem em 99%. Falta muito pouco para a poliomielite ser erradicada. Até nós temos uma campanha que diz, né, falta só isso. Por que é importante que a doença seja erradicada? Porque enquanto houver em qualquer lugar no mundo, há a chance da doença voltar a ser uma epidemia no mundo inteiro. Então ela precisa ser erradicada. E será um grande avanço para a humanidade, porque a poliomielite vai ser a segunda doença a ser erradicada na história da humanidade. E é um feito extraordinário que o Rotary se orgulha muito e nós nos orgulhamos muito em fazer parte de uma organização que tem essa visão e essa atuação. Agora, você, Rafaela, falou que o Rotary, o Rotaract, principalmente, é uma escola de formação de líderes. Eu gostaria que você nos expusesse o que vocês fazem nas reuniões, são reuniões semanais, que tipo de formação vocês recebem dentro do Rotaract? Eu costumo dizer que a faculdade ela nos dá 10% do que a gente é profissionalmente, que é o conhecimento técnico, né? Então, a maioria de nós vem para a faculdade, estuda, absorve muito conhecimento, mas 90% do profissional hoje, ele é humano.
A gente precisa das relações humanas. E isso dificilmente a gente consegue na faculdade, liderar a equipe, ouvir, enfim. E no Rotaract você consegue fazer isso. Porque nas reuniões, primeiro porque você não se apega a um cargo, né? Todo ano, a partir do 1º de julho, você vai trocar de cargo. Isso é natural, assim. Então, um ano você vai ser presidente, no outro ano você vai ser secretário, no outro ano você vai ser só associado, e assim vai acontecendo essa rotatividade, que é bastante importante para o crescimento de você saber liderar, saber ser liderado, trabalhar em equipe. As reuniões dos clubes, elas podem ser semanais ou quinzenais. Então, tem Rotaract que se reúne toda semana, tem Rotaract que se reúne a cada 15 dias. E nas reuniões é a parte que a gente precisa planejar o que de fato o clube vai fazer. Então, nós temos algumas frentes de trabalho dentro do Rotaract, além da comunidade. A maioria das pessoas entram, né, acredito que pela paixão de fazer alguma coisa para transformar aquela realidade na comunidade. Mas a gente tem, por exemplo, uma diretoria responsável só pelo desenvolvimento profissional. Então, o diretor, a pessoa do Rotaract que vai coordenar isso, vai trazer workshops, palestras, debates, fóruns para desenvolver o lado profissional do Rotaractiano. Então, existe alguém que cuide só disso no clube durante um ano. E o seu papel, Lilian, como coordenadora, me explique como é que você, que é um pouco mais experiente do que os jovens, você faz a programação para levar esse tipo de atividade para os Rotaract? Eu, na verdade, como coordenadora de novas gerações, eu faço a ponte entre o Rotaract, o meu papel é a ponte entre o Rotaract e o Rotary, né? O Rotaract, por ser jovens de 18 a 30, eles não precisam ter um rotariano presente em toda a reunião. Mas o rotariano que se envolve na reunião deles, cresce muito, né? Então, como a Rafaela falou, eles precisam, eles têm um foco profissional. Então, eu participando junto com eles, posso dizer, nós temos um professor que dá mestrado nesse curso de oratória, vamos fortalecer a oratória. Então, vamos dar um curso, um workshop, né, de oratória. Nós vamos ter um evento para ajudar uma entidade, né? A gente e precisa arrecadar fundos para... por exemplo, precisa de uniforme para essa creche, né, que está com problema. Então, nós temos um companheiro que pode ajudar, financiar, né? Então, a gente faz essa ponte, né? Então, tendo esse rotariano responsável, né, ajuda a fortalecer essa ponte, né? E formar, né, que nem a gente estava falando, que eu gosto, uma das coisas assim que mais me apaixona com o Rotaract, volta à questão da família rotária. Sabe? Eu adoro quando esses jovens chegam no nosso almoço de Rotary, que nem esses tempos a Rafaela falou, ela disse assim, eu me sinto em casa aqui. Então, a gente, quando um jovem conquista alguma coisa e chega e conta para a tua família, né, para o pai, para a avó, eu acho que o rotariano, a casa de Rotary, né, o clube de Rotary tem essa função. Quando esse jovem consegue alcançar uma conquista. Nós conseguimos realizar esse projeto e terminar até o fim. Ele vem e conta, né, para esse clube de Rotary. André, você é filho de rotariano? Até é um caso engraçado, porque assim, geralmente não é necessário ser filho de rotariano para entrar ou no Interact ou no Rotaract. Mas existem muitas pessoas que ingressam porque os pais são rotarianos. O meu caso aconteceu o inverso. Eu primeiro virei interactiano, e exatos 6 anos após eu entrar na família Rotary, que foi quando eu tinha 15 anos, já faz 9 anos, meu pai ingressou no Rotary. Então foi o inverso. Eu entrei primeiro no Rotary, por meio do Interact, e anos depois meu pai ingressou lá em Campo Mourão, que é a cidade que eu morava, meus pais vivem. Agora, Rafael, antigamente o clube de Rotary, como vários desses clubes, eram só destinados aos homens. Me parece que hoje não se faz mais distinção de sexo. Sim, a cultura da época também se refletia nessa organização, né? E hoje, no Rotaract, a gente até tem um dado que é bem interessante, porque o número de homens e mulheres dentro do Rotaract, ele é igual. Então, é 50% a 50%. Então, isso mostra que existe um grande equilíbrio no Rotaract, entre homens e mulheres. E coisa que alguns anos atrás era inimaginável, né? Mas no Rotary, do modo geral, as mulheres também podem fazer parte? Podem e devem. A gente sempre incentiva porque, como existem muitos rotarianos
de longa data, acaba que ainda, na maioria dos Rotaries, é composta por homens. Mas as mulheres participam ativamente. Em Curitiba, a gente teve um clube, uma época, muitos anos atrás, que foi fundado só por mulheres. Em Paranaguá, a gente também é um clube que, na época, foi fundado só por mulheres. Então, hoje em dia, os clubes são mistos e todos podem participar e devem participar. Agora, André, tem algumas entidades que são, digamos, similares, ligadas a outras instituições e que fazem um trabalho parecido com o do Rotaract. Eu gostaria que você falasse também sobre essas entidades. Existe uma organização que é bastante parecida com o Rotary, que é o Lions Internacional, que tem uma estrutura muito similar. E o próprio Lions também tem seus programas de juventude que também se organizam de maneira muito semelhante a nós do Rotary. E o intuito dessas duas organizações é ajudar a comunidade. São instituições que se voltam para contribuir para a sociedade. E as câmaras júnior também, JCI, e tem outras organizações também que... Que nem eu vejo, né? Eu vejo o Rotaract como escola de craques de rotarianos, né? Assim como tem um time de futebol, não tem lá a escolinha de base, né? O Santos preparou Neymar, nós estamos com um time de Neymar, assim, nós não temos um, nós temos vários Neymar. Eu costumo dizer também que assim, o Rotaract ele é para todo mundo pode participar, mas nem todo mundo é para o Rotaract. E daí às vezes isso soa estranho, mas é porque exige comprometimento. É diferente de um grupo de amigos que se reúne, hoje a gente vai levar ovos de Páscoa numa instituição. Acabou, você não precisa participar de um programa como esse. Agora, quando você se envolve num programa como esse, quando você se torna associado a um programa como esse, você tem que ter um comprometimento maior. Então, você precisa ir às reuniões, participar dos eventos, dos treinamentos, exige uma dedicação maior. E aí é onde você vai aprofundar esse desenvolvimento da liderança, porque senão ela vai ser só superficial. Um comprometimento. Nós entrevistamos neste primeiro bloco de Gestão Pública em Debate a Lilian Cristina Nadalini, que está aqui no centro, é a coordenadora de novas gerações do Rotary, a Rafaela Caçapava, à minha direita, que é estudante de jornalismo, e o André Pereira Martins, que também é estudante de jornalismo. O tema foi Juventude e o Voluntariado. Eu quero agradecer muito a presença de vocês nesse programa e não tenho dúvidas de que vocês contribuíram na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, Jorge. Muito obrigado, professor. Prazer. Obrigada. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Você vai conhecer agora uma experiência educacional inovadora e revolucionária que abre uma nova perspectiva de oportunidades na construção de um novo paradigma educacional pós-moderno. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter já nasceu com vocação empreendedora e continua crescendo. A empresa atua no mercado há mais de 15 anos e se atualiza constantemente, o que permite dar respostas rápidas às demandas do mercado. Um grupo jovem e arrojado e tem realizado investimentos tecnológicos consideráveis, além de se dedicar sem limites na oferta de soluções inovadoras em educação para o Brasil e o mundo.
proporciona excelência em atendimento aos mais de 150 mil estudantes matriculados, muito além dos padrões educacionais de qualidade propostos. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EDSAT, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará cerca de 400 programas que foram gravados nos últimos 9 anos. Neste segundo bloco, nós vamos debater o tema Ética e a Vida Pública. E para isso nós convidamos o professor Williams Maciel, ele que é mestre em filosofia, ele é, aliás, também formado em filosofia, e a área de sua pesquisa, do seu estudo foi metafísica e epistemologia, na área da filosofia. Ele é professor de ética e de ética profissional, ele tem 7 anos de experiência no ramo da educação e atualmente ele desenvolve pesquisa em liberdade, liberalismo e relativismo moral. Eu quero inicialmente agradecer muito a sua presença nesse programa, professor Williams Maciel. Eu gostaria já de começar pelo final do seu currículo aqui, que é esse seu ramo de pesquisa sobre liberdade, liberalismo, relativismo moral. O senhor nos explique o que é isso e como se situa diante do contexto que nós estamos vivendo atualmente. Obrigado pelo convite, professor Jorge. E eu, desde que terminei o meu mestrado na Universidade Federal, onde eu atuava com filosofia da ciência, eu usei todo esse ferramental, porque filosofia é uma profissão como qualquer outra, né? Muita gente pensa que entra num curso de filosofia e senta numa roda de conversa e vai discutir os temas da sociedade. Mas nós temos muitas técnicas e métodos, e essas técnicas e métodos são aplicados independente da área que você atua na filosofia. Então eu passei a trabalhar, a desenvolver uma pesquisa em liberdade, focada principalmente na liberdade individual. E isso acaba levando a questões do liberalismo, que aí é uma posição do indivíduo em relação à sociedade como um todo, e uma questão que se interpõe a essa aplicação, digamos assim, do liberalismo, se é que a gente pode falar em aplicação, né, como um todo, que é a questão do relativismo moral. Por que essa é uma questão tão importante? Quando eu falo em liberdade, eu digo, eu sou um defensor da liberdade individual, a liberdade em seu sentido negativo, porque nós temos a liberdade positiva, o autogoverno, né, a possibilidade de você fazer aquilo que você bem entende. Essa é a liberdade positiva. Nós temos a liberdade negativa, que é a não coação. Isso envolve também a não agressão, naturalmente. Então você pode fazer o que bem entender da sua vida, desde que você não coaja ninguém ou não agrida a ninguém. Isso vale para as instituições também. Okay. Aí, o que acontece em geral é que qualquer pessoa dirá, mas Williams, ninguém é contra a liberdade, ninguém faria da ausência de liberdade uma regra universal. Aí eu digo, ok, você acha que ninguém faria da ausência de liberdade uma regra universal. Então, ok, a liberdade é fundamental. Liberdade, para a gente entender, é um valor. Então, valores, eles são relativos, de fato. Alguém pode abrir mão da sua liberdade propositalmente. Nós temos, por exemplo, monges que optam por viver reclusos.
De uma certa forma, eles abriram mão da liberdade. Ou nós podemos ter a caridade, em que a pessoa abre mão da liberdade de ter da sua propriedade, né? Que isso acaba levando a questões de liberdade também. Ela pode abrir mão de qualquer valor, mas o direito à liberdade é um princípio. Então, sempre que a gente discute isso, nós estamos falando do direito à liberdade, o direito de não ser coagido. E é ok, todo mundo é a favor da liberdade, então, hoje em dia, né? Tá muito na moda isso, né? A liberdade, democracia e diversas outras coisas. Agora, professor, o senhor fala da liberdade, o liberalismo, o relativismo moral. Essa questão, por exemplo, de você ter o seu autogoverno, isso também tem seus fundamentos lá naquela teoria do anarquismo, né, que é até deturpada atualmente, mas que talvez num determinado momento da humanidade, cada um de nós vai poder ter o seu autogoverno respeitando, evidentemente, o próximo. Aliás, eu tenho uma frase que eu até criei para o meu filho, que diz mais ou menos o seguinte: quem estuda, manda. Quem não estuda, é mandado. Assim dizia o meu pai. Eu digo para o meu filho: quem estuda, manda, Bernardo. Quem não estuda, é mandado. Agora chegará o dia em que todos estudarão e ninguém mais precisará mandar e nem ser mandado. Cada um saberá do seu dever. Como é que o senhor vê essa questão, por exemplo, do autogoverno com esse conceito que vigorou muito no século XIX, que foi do anarquismo, e que depois meio que se perdeu no século XX e hoje até é um termo meio pejorativo? Então, a questão da anarquia, do anarquismo, né, ela é uma questão complicada, assim como a da liberdade. Porque nós temos o autogoverno, que é a liberdade positiva, nós temos a não coação, que é a liberdade negativa. Então, quando nós temos uma situação, por exemplo, vou pegar um exemplo grande, um exemplo que todo mundo é afetado, mas nós teríamos exemplos muito menores do cotidiano, é só para não nos limitarmos demais. Vamos pegar uma que está muito em voga, fundo partidário. Tá? Certo. Eu não concordo com o partido X, vamos chamar de PX, né? O partido incógnita. Mas eu sou forçado a pagar para sustentar esse partido, para mantê-lo. Isso, basicamente, esse é o fundo partidário. Não importa com qual deles você concorda, ou se você não concorda com nenhum, você tem que pagar um valor e esse valor vai ser repassado. E aquela pessoa que falou que todo mundo é a favor da liberdade, ela defende isso porque isso é importante para a democracia, na visão dela, para a diversidade da democracia. Então, para que nós tenhamos diversidade na democracia, tem que haver vários partidos e eles precisam ser sustentados por alguma forma. Não vou entrar naquela questão que é muito controversa, se devia ser por empresa, se devia ser individual, se devia ser pelo Estado. Essa é uma outra discussão relacionada, mas é outra discussão. Então, essa pessoa defende que é importante para a democracia. Mas, para que isso aconteça, eu preciso ser coagido a pagar para que exista o fundo partidário, através dos meus impostos. Então, seja isso bom ou ruim, não vamos entrar nessa questão, você relativizou a liberdade, você, no caso, essa pessoa. Porque a liberdade é fundamental. O direito à liberdade ele é fundamental, ele não pode ser infringido. Mas desde que ele não se interponha ao interesse coletivo. É isso que aconteceu aqui. O interesse coletivo suplantou a liberdade, que era um princípio. E quando princípios são suplantados por valores, nós temos uma relativização moral naquele caso. Então, a liberdade ela foi condicionada ao contexto no qual ela é aplicada. E aí nós entramos, isso nos dá o panorama do que é o relativismo moral e por que ele é importante na vida pública e na questão da liberdade. Quando nós falamos em anarquismo, geralmente nós falamos, e essa era a doutrina do século XIX, como você bem lembrou, professor, nós falamos em liberdade no sentido positivo.
O liberalismo, ou como é chamado mais recentemente, o libertarianismo, isso para fazer uma distinção, porque nos Estados Unidos, que é a maior potência atual, existem os liberals, que não são liberais no sentido clássico. Eles são apenas uma vertente e tem várias limitações acerca da liberdade em vários casos. Então começou a se usar o termo libertarianismo. E o libertarianismo ele se opõe à doutrina anarquista do século XIX no sentido de que trabalha-se a liberdade em sentido negativo. Então não existe a utopia anarquista, né, como se diz, de que chegará o momento, e aí a gente pode discutir se é uma utopia ou não, chegará um momento em que todos serão capazes de se autogovernar e você não precisará de um governo. A questão para o libertário é que o governo nunca vai querer isso. E o governo é uma instância, é uma instituição. Então, se o governo, como instituição, se sente ameaçado por essa ideia de autogoverno, ele suplanta essa ideia, ele boicota essa ideia de que você pode ter um autogoverno. Então, o liberal, ele trabalha a partir da ideia de que você não, independente de se você se governa ou não, você trabalha a partir da não coação. Além disso, há uma outra divergência com o anarquista. Porque quando você fala que em autogoverno, a anarquia ela só funciona enquanto cada um se autogoverna plenamente. Senão não é mais anarquia. No momento em que eu, de livre e espontânea vontade, abro mão da minha liberdade em seu favor, digamos que num momento de loucura, digamos assim, eu decido ser seu escravo. Então eu, professor Williams, sou escravo do professor Jorge. Eu escolhi isso, eu decidi isso. Eu sou totalmente livre e ninguém pode, do ponto de vista da liberdade negativa, ninguém pode me impedir de fazer isso. Porque a vida é minha, a liberdade é minha, o direito à liberdade é meu. Ninguém pode impedir isso. Mas eu posso abrir mão do valor liberdade, não do direito de ter liberdade. Então eu abro mão dele em seu favor. E a partir desse momento eu sou seu escravo. Já não existe mais anarquia, porque há quem governe. Então a anarquia ela é condicionada à existência absoluta absoluta é uma palavra perigosa, né? Mas eu me arriscaria a dizer aqui, ela é condicionada à existência absoluta do autogoverno. Então, por isso, ela é muito, muito semelhante ao consequencialismo, uma doutrina muito conhecida no ramo da filosofia, que é a ideia de que as suas ações são boas ou mais de acordo com as consequências que elas trazem. E aí gera um problemão para a moral, porque você nunca sabe quais são as consequências. O consequencialismo ele é uma doutrina muito boa para seres oniscientes. E a anarquia é uma doutrina muito boa para seres perfeitos. Perfeitos a ponto de conseguirem viver no consequencialismo. Quer dizer, eu tenho plena consciência de tudo que vai acontecer e de todos os fenômenos que afetam o meu autogoverno. Então, se eu consigo isso, e é por isso que se diz que a anarquia é utópica, porque não é possível, talvez seja possível, né? Nós somos limitados, mas talvez seja possível que um dia nós cheguemos a esse ponto de conseguir antecipar todas as consequências. Não parece, mas talvez seja. Se nós conseguíssemos isso, seria possível viver em anarquia. Mas aí dependeríamos de todo um processo de destruição, digamos assim, das instituições governamentais. A sua dissertação de mestrado, professor Williams Maciel, foi a respeito do indeterminismo, substantivismo e o argumento do buraco. Uma questão acerca do estatuto ontológico do espaço-tempo. Eu gostaria que o senhor explicasse esse tema que é tão complexo de nós entendermos e quais foram as conclusões que o senhor chegou nesse seu estudo. Certo. Aparentemente, quando olhamos assim de frente, parece não ter nada a ver com o que nós estávamos falando até agora. Certo. Né? Mas o ferramental básico é o mesmo. A questão principal da minha tese, e aí indeterminismo, substantivismo, o argumento do buraco, são questões que aparecem ao longo dela. A questão principal é o estatuto ontológico do espaço-tempo. E por isso ela é uma dissertação em filosofia da ciência. O que é o espaço-tempo, né? Nós falamos no nosso cotidiano em espaço, nós falamos em tempo. Lá, percorri tanto espaço, percorri tanto tempo. E aí nós temos a impressão de que eles são muito diferentes. E existe
já há bastante tempo, a tese da similaridade, a tese de que eles são similares, eles são, em última instância, eles chegam a poder ser considerados a mesma coisa. O espaço e o tempo. O espaço e o tempo. E aí nós temos o construto, né? ou uma construção espaço-temporal, ou a substância espaço-temporal. E essa é justamente a questão que eu abordei. O espaço-tempo, como uma coisa só, ele é uma construção metodológica ou matemática, digamos assim, ou ele é uma substância. Então nós falamos em ferramentais, vamos usar uma ferramenta de filosofia aqui, os mundos possíveis. Mundos possíveis são um experimento mental, um estilo de experimento mental, que pode ser usado em qualquer coisa. Nós fizemos um experimento desses aqui hoje. Nós experimentamos como seria se todos os humanos fossem capazes de antecipar as suas consequências, as consequências de suas ações. Isso são situações contrafactuais, né? Mundos possíveis. Até tem um filósofo, David Lewis, que defende que os mundos possíveis existem de fato. Se você pode concebê-lo, ele existe. Mas é uma teoria bem complexa, que chega a ser útil para a matemática, mas é difícil de abordar. Mas, via de regra, eles são construções. Então, vamos imaginar que um mundo possível no qual nós tiramos todos os objetos. Tiramos essa mesa, tiramos a cadeira onde eu estou sentado, tiramos eu, tiramos você, tiramos as câmeras, tiramos o chão, tiramos o planeta Terra. Vai chegar um momento em que nós tiramos todos os objetos do nosso universo, ou do todo, né? Vamos falar no todo. Tiramos os objetos do todo. Ainda existe espaço-tempo? Essa é a questão. Ou quando nós tirarmos todos os objetos, não existirá nada. Quer dizer, o nada absoluto. Essa é a questão principal. Substantivistas defendem que, tirando todos os objetos, ainda sobra uma coisa, uma substância, que é o espaço-tempo. Relacionistas, como eu os chamei, defendem que, tirando todas essas coisas, não existirá espaço-tempo. Porque o espaço-tempo, ele é definido a partir das relações entre as coisas. Então, para que exista espaço-tempo, tem que existir os objetos no universo, e esses objetos têm que se relacionar de alguma forma. Então, o espaço é a distância entre eles, o tempo é a distância temporal, né? Digamos assim, entre esses objetos. E aí nós entramos no argumento do buraco, que é o outro ponto, né? O argumento do buraco foi uma tentativa de solucionar essa questão, que já te adianto não deu certo. Mas o tema, então, nessa tentativa, eles criaram um experimento mental onde uma partícula atravessava uma região, isso pode ser uma partícula, pode ser um trem, pode ser qualquer outra coisa, não mapeada, e que era impossível, por algum motivo era impossível mapear. Então nós temos ali dois mapas, dois modelos. Um modelo diz que a partícula fez uma curva, o outro modelo diz que ela não fez uma curva. Se o espaço-tempo não existe, os dois modelos são corretos ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Se o espaço-tempo existe, só um modelo é correto. Para a gente entender isso, pensemos num trem. O trem vem vindo, né? E aí tem uma região em que é impossível ver o que acontece ali. E o maquinista tem dois mapas. Em um dos mapas tem uma curva, no outro mapa não tem uma curva. Não vai fazer diferença nenhuma, porque o trem está no automático. Mas ele quer saber qual modelo, qual mapa é o mapa correto. O relacionista vai te dizer os dois mapas existem sob o mesmo aspecto, sob o mesmo tempo dado, e depois que você atravessar, você não vai fazer a mínima ideia de qual dos dois era correto. Isso é um indeterminismo na realidade. A nossa realidade é indeterminada. As duas coisas podem ser o caso. Realmente, de verdade. É algo totalmente contraintuitivo, né? Mas a gente sabe pela nossa matemática que muitas coisas contraintuitivas são de fato o caso. O outro modelo, o substantivista, a outra posição nesse debate, o substantivista vai dizer, não, o espaço-tempo existe, ele é uma coisa, ele não depende das relações. Então, um desses modelos está certo, um dos mapas está correto, ou o trem vai seguir reto, ou o trem vai fazer uma curva. Essa é a questão. E então, há muitas, e nós não conseguiríamos abordar aqui hoje todas as discussões no debate, mas chega um momento em que começam a haver discussões internas nessas duas posições. Não é como dois times, dois lutadores numa luta greco-romana, né?
Então, relacionista de um lado e substantivista do outro lado. É mais como um para cada lado, e cada um tem posições diferentes. Então, o meu trabalho foi organizar essas posições. E a minha conclusão, para a gente seguir direto para isso, é que foi distribuir o debate em 3 posições. O substantivista clássico é um substantivista que defende aquela posição simplesmente, como eu expliquei, de que existe um dos modelos é correto e pronto. E o indeterminismo é simplesmente um indeterminismo do modelo matemático, ou um indeterminismo metodológico, né? A metodologia utilizada não pôde determinar. Nós temos o relacionista que vai dizer que as duas posições existem, que o indeterminismo está na realidade de fato. E nenhum dos dois consegue chegar a uma conclusão. E o substantivista sofisticado, como nós chamamos, é aquele que vai abordar princípios dos dois lados. Então ele aceita, ele não é um relacionista, né? Ele não aceita que o indeterminismo esteja na realidade, mas ele aceita que os resultados desse relacionismo. Então, se para resolver uma equação nós precisamos aceitar que há 2 modelos, nós vamos aceitar. Mas eu não vou abrir mão de que a realidade existe. É um posicionamento muito forte sobre a ontologia do espaço-tempo. Agora, professor Williams Maciel, a física quântica, ela estabelece de que você nunca pode determinar a posição do elétron. Ou seja, ele pode estar aqui como pode estar lá de acordo com a posição do observador, ou pode estar simultaneamente nos 2 lugares. Como é que o senhor tem algum elo de ligação entre essa teoria do buraco, ou seja, o estatuto ontológico espaço-tempo, com a física quântica? Totalmente. Qual a relação delas? A discussão, o debate sobre o estatuto ontológico do espaço-tempo é muito antigo, né? Se a gente quiser fazer um trabalho de história da ciência e da filosofia da ciência, como é feito aqui na UFPR, com um trabalho incrível do professor Eduardo Barra, que é um congresso de história, a Escola Paranaense de História e Filosofia da Ciência, nós voltamos lá, podemos voltar lá em Newton, ou podemos voltar lá em Aristóteles também. A questão é muito grande, né? Mas dessa forma, como o estatuto ontológico do espaço-tempo, ela existe desde Einstein. A gente entra na questão do naturalismo. Nós temos que respeitar o resultado da ciência, o resultado da física. Nós estamos trabalhando em metafísica, né? Um passo atrás a estrutura que suporta o mundo. Isso, grosso modo, é isso que a metafísica trabalha. E, de grosso modo, é isso que a filosofia faz sempre, né? Mesmo quando a gente fala de ética ou de política ou qualquer outro tema. Então, quando nós fazemos esse trabalho, nós temos que respeitar o resultado que a realidade nos deu. Não importa, a minha teoria pode ser a melhor de todas. Se os experimentos estão mostrando que ela está errada, ela está errada. Pronto, ponto final. Então, o debate acontece em várias instâncias. Começamos com o debate. O argumento original foi um trabalho do Einstein para resolver uma questão específica no trabalho dele, que era uma questão de física. E aí ele formulou o experimento, o argumento do buraco. Depois, na década de 60, filósofos pegaram esse argumento e exploraram ele para resolver outras questões. Porque nós não estamos a par de todas as consequências das nossas ações, a nossa teoria pode ter consequências indesejadas que muitas vezes contrariam o nosso propósito. Depois disso, na década de 70, entramos na discussão na forma como eu apresento no meu trabalho. E depois, na década de 90, entramos na discussão em física quântica. E é por isso que aparece, no final do meu trabalho, aparece a explicação do surgimento do substantivista sofisticado, que é um substantivista que vai aceitar esse caso, de que dependendo do observador, o elétron se comporta de tal e tal maneira. Então existe um aspecto que é relativo, em que o relacionista estará correto. Existe um aspecto no qual o relacionista estará correto. Mas o espaço-tempo seria fundamental, né? Ele teria a sua existência ontológica garantida. Então, depois nós viremos, e aí tem autores que já desenvolvem essa questão para além do que a minha capacidade atual permite, com uma versão quântica do argumento do buraco. E nessa versão quântica nós entraríamos nessa questão. Tá, ok.
Então nós temos os dois modelos, o elétron se comporta no relacionismo, as duas situações existem, são reais, no substantivismo uma situação estaria correta. O substantivismo sofisticado vai dizer, dependendo do observador, um dos mapas estará correto, mas sempre um dos mapas estará correto. É nisso que ele se difere quando falamos na questão da física quântica. Agora, professor Williams Maciel, o senhor tem uma origem que é turco-mongol, ou seja, dos povos que vêm lá de Gengis Khan, e tem aquela religião, gostaria que o senhor só nos explicasse, que vem lá da Mongólia, lá das estepes, é o tengrista. Explique o que é isso para nós, mudando um pouco, depois nós retornamos para a filosofia. Tudo bem, sem problema. Bem, por parte de pai, eu sou descendente de europeus, como 90% do Brasil, me parece, né? Por parte de mãe, tenho algumas entrâncias, né? Entrâncias europeias, mas eu tenho do meu bisavô que veio, que é originário das regiões altaicas, como nós chamamos, que são Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Mongólia, até um pedaço da Coreia. Antigamente tudo aquilo ali era a mesma coisa. E muito da história daquela região se perdeu e muitos colegas ficam fascinados, como, nossa, mas como é possível uma pessoa com ancestralidade turco-mongol, por menor que seja a consanguinidade, é uma pessoa cujos antepassados poderiam ter participado do exército de Gengis Khan, né? Os meus amigos sempre brincam. Como que pode uma pessoa aqui? Nós sempre estivemos muito envolvidos aqui. Mas e aí nós voltamos para questões de ética e filosofia, né? O nazismo e a expansão soviética destruíram muitos dos registros históricos da região. Tudo aquilo ali era a mesma coisa. O domínio soviético foi separando em repúblicas para se organizar e dominando várias partes, né? Com o enfraquecimento dos povos, e depois esses povos foram se desvencilhando e formando suas próprias nações. Então, o Cazaquistão, se nós olharmos no Cazaquistão, nós temos uma cidade que tem um monumento, que tem a mesma quantidade de andares e mesmos nomes para cada andar que um monumento que existe no sul da Coreia. Então, existe uma relação entre todos esses povos, e não é nada espantoso que exista um turco-mongol aqui, porque nós estamos vivendo no que aqueles povos chamavam de Ilha da Grande Tartaruga, onde havia um comércio enorme com os povos da Coreia, do que hoje é a Coreia, do que hoje é a Mongólia, do que hoje é o Japão. E os europeus só não sabiam disso porque eles chegaram pelo outro lado. E o tengrista é a religião? Só explique rapidamente o que o Tengri que eu traduzo grosso modo, né, como tengrismo, ele é a religião altaica, uma religião ancestral com mais de 5, 8 mil anos, que defende basicamente a tolerância entre todas as religiões. Existe uma briga por cartas ferrenha entre Irli Khan, que foi um líder altaico, vivia na região do Cazaquistão, com um papa, me foge o nome agora do papa, se eu não me engano foi o Leão III, alguma coisa assim, em que um dizia que era o papa, naturalmente dizia que ele era o representante de Deus na Terra, e Irli Khan dizia que não existe representante de Deus na Terra. Porque, do ponto de vista do tengrismo, assim como fez diferentes os dedos das mãos, e agora eu estou citando as cartas, a natureza fez diferente as formas do homem se relacionar com o universo. Então, cada pessoa tem o seu jeito de se relacionar com a natureza e com os princípios divinos, chamemos assim. E por isso nós temos que respeitar totalmente, e do ponto de vista tengrista, nós não podemos fazer o que o ocidental chama de evangelismo. Nós não podemos tentar convencer outra pessoa a seguir a nossa religião. Inclusive, os mais radicais defendem que nós devemos recusar pessoas que desejem se converter. Você só seria ser tengrista se você tivesse aprendido isso desde criança. Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate o professor Williams Maciel, ele que é mestre em filosofia, e o tema foi Ética e a Vida Pública. Professor Williams, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. E não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Obrigado.